Fala aí, torcedor palmeirense, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos aí de informações do Palmeiras, né? Nesta terça-feira aí, movimentada aí, o Palmeiras que já está pronto para enfrentar o Vitória. O jogo será em Salvador e o Verdão tem que ganhar para manter a liderança do campeonato. E não está brincadeira esse campeonato. Rival tem um jogo a menos, mas vamos ver aqui as últimas informações do Palmeiras. Tigrinho, Paulinho, Flaco, Sousa, informações completas para você ficar ligado no Verdão. Se liga aí, ó. Líder do Brasileirão, o Palmeiras volta a campo nessa quarta-feira contra o Vitória. E o Palmeiras treinou na manhã desta terça-feira na Academia de Futebol em preparação para a partida da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Vitória em Salvador. Lembrando que na capital baiana o Verdão não perde para o Vitória desde 2017. De lá para cá foram 2 vitórias e 1 empate. O Verdão vem invicto contra o Vitória. O Palmeiras que é o líder do Campeonato Brasileiro com 44 pontos. E o técnico Abel Ferreira contará com os retornos do Barbosa, do Kelvin, do Alan e também do Sousa, que estavam suspensos contra o Atlético Mineiro. Inclusive o paraguaio falou sobre a sua participação na Copa do Mundo y el desempeño de la selección del Paraguay en el Mundial. Fue una muy buena experiencia, yo personalmente lo disfruté muchísimo y nada, también estoy muy feliz, muy contento de mi país, de mi selección, de todos mis compañeros, toda la persona que estaba con nosotros allá. Creo que hicimos un gran trabajo, que también le ganamos a Turquía, que fue un partido muy difícil para nosotros. Y como dije, muy feliz, y después también le eliminamos a Alemania, que sabemos que es una selección grande, que ganó muchas cosas. Suspenso contra o Atlético Mineiro, o paraguaio Sousa marcou um dos gols da vitória do Palmeiras contra o Coritiba por 3-1 no retorno do futebol brasileiro após a pausa para a Copa do Mundo. Ao todo são 60 jogos com a camisa do Palmeiras e 12 gols marcados. Se Abel Ferreira conta com o retorno do paraguaio, quem fica de fora é o Paulinho, que voltou a ser titular em um jogo depois de 441 dias. Ele começou jogando contra o seu ex-clube, o Atlético Mineiro, mas o camisa 10 foi substituído aos 20 minutos do segundo tempo. O Paulinho sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e fica fora do duelo contra o Vitória em Salvador. O Paulinho que está recuperado da cirurgia na perna direita realizada no ano passado. A partida contra o Vitória será difícil, até porque a equipe baiana, mesmo tendo uma das piores defesas do Brasileirão, quando joga em casa, tem a melhor defesa com apenas 3 gols sofridos. São 77% de aproveitamento atuando no Barradão em 2026 e nos últimos 11 jogos foram 10 vitórias e um empate, sendo 7 triunfos seguidos. Yo creo que va a ser un partido muy difícil, porque yo creo que todos los clubes están en el mismo nivel. Sabemos que Victoria también juega muy bien la pelota, es un equipo que siempre intenta jugar más de local, así que nada, nosotros yo creo que también ahora nos preparamos bien y vamos a hacer un partido bien correcto allá. E uma última informação do Palmeiras: o New York City dos Estados Unidos anunciou a contratação do atacante Luigi por empréstimo até o fim desta temporada. O jogador vai jogar nos Estados Unidos com opção de compra por 30 milhões de reais no fim do contrato de empréstimo, ele que tem vínculo com o Verdão até 2029. Valeu, Vagnão. Agora a gente... Para Salvador, né? Barbosa, Kelvin, Sousa e Alan voltando de suspensão, e o Flaco também chegou, treinou, vai para o jogo. O que eu penso como escalação? Carlos Miguel, os 3 zagueiros, Murilo, Gustavo Gomes e Barbosa. Aí eu tenho uma dúvida, Kelvin ou Alan pela ala direita. Prefiro o Alan. Marlon Freitas, Andréas Pereira e Piquerez, formando o ala pelo lado esquerdo. E aí, na frente, Arias e Flaco Lopes. A minha dúvida é, primeiro, o Tigrinho está em condição de entrar jogando? Ainda não. Já tiro essa dúvida de vocês. Segundo, uma outra questão importante. Maurício ou Sousa? O que um agrega e o outro tem de diferente? O Sousa, ele é mais veloz, ele é mais agressivo, ele é capaz de fazer um contra-ataque, né, uma saída rápida que o Palmeiras tiver lá de trás e agredir a defesa adversária, é um jogador forte fisicamente. O Maurício entrega outras valências, que é um toque de bola, uma finalização um pouco mais refinada. O que faltou muito no jogo contra o Galo, que é essa finalização de meia distância, que ele próprio Maurício não fez. Mas ele tem essa capacidade, é um jogador de boa técnica que voltou, diferente da Copa do Mundo,
depois do que fez lá pela seleção paraguaia. Então, presta atenção nisso. As dúvidas são Kelvin ou Alan, Maurício ou Sousa, já que eles estão de volta aqui para o elenco do Palmeiras para o jogo contra o Vitória. Eu sei que muitos de vocês colocaram Carlos Miguel na cruz pelos erros que cometeu, e foram erros patéticos, principalmente no primeiro gol, né? É verdade, vocês têm todo o direito de ficar bravos com o Carlos Miguel, mas ele é um excelente goleiro, viu? Essa é a minha opinião. É um excelente goleiro. E também no segundo gol ele errou menos, mas o erro foi mais coletivo, né? Quando o time está todo no ataque, né? E demora para cortar o lance no ataque, fazer a pressão na bola. Teve que o Felipe Anderson fazer a cobertura, né? E aí deu no que deu, vocês já sabem. Deixa para lá, passamos por isso e vamos enfrentar um Vitória. Bom, qual é o Vitória que vamos enfrentar? Nos últimos 10 jogos em casa, o Vitória teve 7 triunfos, certo? Vamos lá, em 9 jogos pela Série A, vou aqui, ó, 7 triunfos, ok? Perdeu apenas para o Flamengo 2-1, estou falando de Campeonato Brasileiro, empatou uma vez 0-0 com o Corinthians, um time que sofreu apenas 3 gols no Barradão pelo Campeonato Brasileiro. Então, se o Palmeiras vencer, eu peço a você que, pelo menos, reconheça que é um jogo dificílimo que o Palmeiras vai enfrentar, né? Então, não é fácil jogar com o Vitória lá, porque o Vitória, inclusive, eliminou o Flamengo, que vocês tanto temem, né? Na Copa do Brasil. Bom, isso, Marina, vamos falar do Paulinho, porque ele foi titular pela primeira vez no último final de semana, na derrota para o Atlético Mineiro, após ele se recuperar de uma séria lesão na perna direita, mas já virou desfalque de novo, e dessa vez por causa de uma entorse no tornozelo esquerdo, sofrida justamente na partida contra o Galo. Ele está descartado do duelo com o Vitória pelo Campeonato Brasileiro, e logo após a partida contra o Atlético Mineiro, ele fez questão de ir às redes sociais, comemorou bastante o fato de ele ter sido titular. Não tinha essa sensação há bastante tempo, e ele disse, né, de acordo com a sua postagem nas redes sociais, que essa titularidade ajuda muito nesse processo de ele retomar a confiança e se sentir de fato curado, porque ele vem sendo introduzido aos poucos pela comissão técnica do Palmeiras, mas o departamento médico ainda tem uma cautela enorme em relação a Paulinho. Então ele ainda não se sentiu completamente curado, o que só acontecerá a partir do momento que ele puder ter uma sequência como titular, não sentir dores, não ter qualquer problema físico, algo que pelo menos por enquanto ele não tem conseguido experienciar nesta temporada, viu, amigos? Pois é, Miller, eu quero começar com você falando aqui sobre essa nova lesão do Paulinho. A gente não sabe quando ele vai estar à disposição de novo ou não, mas complicado, né? Ele acaba de voltar, pode jogar 45 minutos, joga um pouquinho mais e agora tem essa entorse. Marina, veja bem, a contusão articular é diferente da muscular, né? Quando o jogador tem uma contusão no músculo, é mais complicado para você voltar a jogar, até mesmo jogar no sacrifício, como se dizia antigamente. Uhum. Agora, a articular não. A articular, você se aqueceu, você vai embora. Agora, é claro, a gente não sabe a gravidade da contusão. Porém, ainda bem que não foi na mesma contusão que ele teve na canela. Na mesma perna, né? Exatamente. Outra perna, diferente. No tornozelo é menos mal. Uma semana ele está de volta aí. O Miller, ele, Marina, toca no ponto crucial da questão, né? O importante aí, de se lamentar, que se contundiu, ninguém quer contusão para ninguém, mas a gente estaria aqui muito triste se fosse no mesmo local. Foi uma lesão que tirou o Paulinho mais de 1 ano, quase 2 anos das atividades profissionais. Então é uma lesão do dia a dia, acontece e, como disse o Miller, da articulação ela tem uma recuperação um tanto, dependendo da gravidade, um tanto mais tranquila do que a muscular. Vamos torcer Paulinho em breve estar à disposição. É triste, claro, mas faz parte. O futebol está no pacote, né, Maria? Não, e outra, né, Garrafa? Que saco para o jogador, né, Miller? Acaba de voltar, tá ali, jogou bem contra o Atlético Mineiro, apesar da derrota aí do Palmeiras, teve essa oportunidade, foi titular, jogou mais do que 45 minutos, né, Miller? Então, assim, o jogador também precisa estar ali sempre com muita
muita fé e muito trabalho, o emocional, né, pra tem que estar legal, né? É que ele ficou muito tempo parado, né? É. 1 ano e 3 meses parado é muita coisa para um jogador de futebol. E quando ele volta, sem ritmo de jogo, com medo ainda da contusão, voltar, quer dizer, tudo isso influencia bastante no seu rendimento. Até porque ele queria dar ritmo, né? O que ele está precisando é de ritmo. E foi a primeira vez que o Abel colocou ele como... Por isso que o Abel deixou ele mais titular, tempo. né? Aconteceu, ok, ninguém gostaria, nem nós e muito menos ele, mas faz parte do pacote, é da profissão, Marina. É isso, né? Entorce no tornozelo esquerdo e vai ser baixa do Palmeiras no jogo de amanhã contra o Vitória. Eu consegui apurar que é uma entorse leve, o Palmeiras entende que não é nada mais grave e que ele pode retornar em breve. Então o Paulinho, ele sofreu a lesão no jogo contra o Atlético Mineiro, tanto é que pós-jogo falaram, ele colocou gelo na perna direita e tal, mas a lesão não tem, essa lesão que ele sofreu agora não tem nenhuma relação com as cirurgias que ele passou na perna direita. Ontem o Paulinho, inclusive, publicou um post no Instagram dizendo que ele se sente totalmente curado. Então, em relação à cirurgia na perna direita, não existe nenhum problema, mas ele está com uma entorse no tornozelo esquerdo e desfalca o Palmeiras amanhã, que tem o retorno do Flaco Lopes, né? Essa é a principal informação. E que ontem eu e o Melo trouxemos com exclusividades aqui no UOL. O Palmeiras recebeu uma proposta na casa dos 20 milhões de euros fixos, mais 5 em variáveis, totalizando ali 145 milhões de reais. O Palmeiras já recusou essa oferta, disse ao Spartak que não tem interesse nenhum em negociar o jogador, só que o clube russo não vai desistir facilmente do atleta. O Spartak tem uma reunião agendada com os representantes do Flaco hoje, então pode ter novidades sobre essa história, mas o posicionamento do Palmeiras é claro. Não vamos negociar o Flaco, a gente trouxe aqui no de primeira informação que a prioridade nesse momento é segurar todos os pilares desse time. E em relação ao Flaco, porque a gente sabe também que o interesse do jogador conta muito. A Rússia não é o mercado mais forte, fora da Champions League, não é um time de ponta na Europa, o quanto isso pesa também. Porque a exemplo do Danilo do Botafogo, né, que já sinalizou para o Botafogo, quando o Botafogo recusa a proposta do Palmeiras, que ele não quer jogar na Rússia, em relação ao Flaco Lopes, o que se tem e qual o grau da tranquilidade que pode ter o torcedor do Palmeiras. Lembrando que o Flaco é o artilheiro do time na temporada com 14 gols, foi à Copa do Mundo, deu uma assistência pela seleção argentina. Pois é, Eudes, o Palmeiras entende que o Flaco está muito feliz no Palmeiras, ele tá caminhando para a terceira temporada como máximo goleador do clube, então é um jogador com muita relevância. E até essa proposta de 20 milhões, quando eu conversei com algumas pessoas, elas me falaram, por 20 milhões não dá nem para começar a pensar em vender, porque é um jogador muito valorizado, que o Palmeiras já recebeu outras sondagens, na última janela o Atlético de Madrid buscou o Flaco, então vendo esse cenário, o atacante entende que também não é a melhor opção ele se transferir para o futebol russo, ainda mais que ele está sendo preparado para uma nova geração da seleção argentina, então ele quer permanecer onde vai ser visto, e hoje no Palmeiras ele tem um destaque muito interessante. E lembrando o PVC que a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, já disse que não vai sair ninguém. Sabemos que futebol, assim como a política, é como nuvem, né? Cada hora você olha, tá num lugar diferente. Mas neste caso, é uma palavra que pode ser sustentada, dada essa importância do Flaco Lopes, e especialmente de onde vem essa proposta? Eu acho que ela está certíssima em relação a não vender nenhum pilar da equipe. E porque o Palmeiras precisa tentar voltar a ser campeão nacional ou internacional, e isso vai representar a premiação e vai aumentar a receita do clube, sem contar a alegria da torcida. Você não é campeão para encher o cofre, é para levar a festa para a torcida. Agora, tem uma meta de 400 milhões de reais de venda nesse ano e só foram vendidos 50 milhões. Então precisa vender. Não precisa vender o Flaco, especialmente para a Rússia. A Rússia não vai fazer bem para o Flaco. O dinheiro é pouco para o Palmeiras pelo que ele representa o Flaco, e o Flaco não vai ser um sucesso na Rússia, porque a Rússia hoje não tem Champions League, por causa da guerra, tudo que a gente sabe que está acontecendo. Agora, o Palmeiras precisa tentar encontrar saídas para a questão financeira. O Palmeiras está muito na trave. Se você voltar no tempo, dos 12 meses de 2025, o Palmeiras teve déficit em 8. No primeiro semestre de 2026, o Palmeiras teve déficit de 66 milhões de reais. Então, por mais que você olhe para o Palmeiras e pense, o Palmeiras hoje é um clube rico, o Palmeiras está muito na fronteira. O Palmeiras é um clube de classe média que, se perdeu o emprego, danou-se. É bem isso.
parar de arrecadar, danou-se. Então, tem que ser, é um momento de muita responsabilidade do Palmeiras. Não ter contratado o Danilo fez muito bem para os cofres do clube. Se gastasse 28 milhões de euros no Danilo, seria uma situação perigosa. Tem que pagar nesse semestre parcela do Paulinho, parcela do Vitor Roque, parcela do Andréas, parcela do Arias. Então tem muita conta para pagar. Isso significa que tem que vender o Flaco? Não. Não tem que vender o Flaco. Tem que criar alternativas. Talvez o Eduardo Conceição, talvez alguém da base. Como disse a Leila Pereira na semana retrasada, eu sou uma mulher criativa, a base pode vender. Perfeito. Mas não tem ninguém como tempos atrás o Palmeiras chegou a ter, pensando já de 10 anos para cá, Gabriel Jesus, Patrick de Paula, o próprio Danilo, Hendrick, Estevão, não tem ninguém desse tamanho, né, neste momento. Não tem um jogador de 25 milhões de euros para vender, não tem um jogador de 60 milhões de euros para vender, como foi o Hendrick. Não tem. Então tem que ter tem que ter o respeito pelo time, pelo aspecto esportivo, que é o que a diretoria está tendo nesse momento ao não vender o Flaco. A decisão correta. Agora, tem um cuidado com as finanças que requer atenção nesse momento. Nunes Silva aqui no chat, participe com a gente, deixe o seu like. Paulinho, né, que durante quase toda a carreira sofreu com lesões graves que já deixaram o jogador afastado dos gramados por muito tempo. Não é o caso dessa vez, só para tranquilizar também a torcida do Palmeiras. Não tem nenhum problema mais grave com o Paulinho. Como eu falei, essa lesão agora no tornozelo esquerdo não tem nenhuma relação com as cirurgias que ele passou na perna direita. Então é mais uma questão de ele tá sentindo dor, não participou do treino de hoje e vai ser preservado. Então existe até a possibilidade dele reforçar a equipe no final de semana, quando o Palmeiras enfrenta o Fortaleza pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Então já vai ter essa mudança. Então não tem nenhuma grande preocupação envolvendo o camisa 10, mesmo depois de tanto tempo fora. O jogo do final de semana, inclusive contra o Galo, foi o primeiro jogo do Paulinho como titular após 441 dias. Então também é uma forma de preservar o jogador pensando no resto da temporada que tem pela frente. Então, pessoal, vamos complementar aqui rapidamente com algumas informações. Deixa eu morar aqui, o nosso palestra sempre trazendo informações importantes, por sinal, né? Galera da base aí, né? Também convocada para a seleção brasileira. Heitor, Eduardo Conceição, como sempre, né? Os meninos da base sempre convocados. E o Palmeiras recebe consulta de clube inglês por Alan. Alan, que sempre vem se destacando aí, né? Essa informação saiu ontem à noite. É um jogador absurdamente um futuro promissor. O PVC esqueceu, né, de falar, né? E o pessoal do OC, o Alan vale sim. O Alan está sim acima de 30 milhões de euros. Porque o Palmeiras mesmo já falou que não vende, né? Jogadores do time titular. O Alan é titular, pô. O Alan é titular hoje no Palmeiras. Ele foi alvo do Aston Villa, da Inglaterra. O clube disputa a Premier League, né? Sinalizou um montante de 30 milhões de euros ao Palmeiras, sendo 25 milhões fixos e o restante em bônus. A informação foi inicialmente divulgada, né, pelo jornalista André Hernan, confirmada aí pelo nosso palestra. Focado nos títulos, né, da temporada 2026, o Palmeiras não quer negociar nenhum dos seus principais jogadores. O Verdão só faria isso quase, né, se recebesse a proposta tratada como irrecusável. Por exemplo, 50 milhões, 40 milhões, 45, eu acho, esse valor aí. E o Abel falou, né, sobre isso, que não queria perder nenhum jogador na sua coletiva. E né, espero que também que os jogadores fiquem e ganhem título, né? Porque a gente já tá cansado de ouvir essa história, né? Que fica, não vem ninguém. O Danilo não vê. Também, como o PVC falou, a questão do Danilo tá muito caro, pô. Eu sou a gente que tem que ser realista, pô. O Botafogo tá pedindo muito caro, pô. O Danilo joga bola, mas, pô, você vende jogador por 18 milhões de euros e agora compra ele por 35, pô. É o dobro, praticamente o dobro. Isso é meio complexo, cara. A situação financeira do clube tá boa, mas como já teve déficit aí, né? Como a gente já tá sabendo aí. E só me corrigindo, eu me atrapalhei. O Palmeiras entra em campo hoje, viu, pessoal? Quarta-feira. Peço desculpa aí pelo meu vacilo, né? E, cara, como eu falei ontem, o Vitória é um time chato lá no Barradão, entendeu? Aqui no Barradão. Ele tem um bom
um bom campeonato dentro de casa. É uma das piores defesas, mas fora de casa ele perdeu ultimamente pro Remo, né? Tomou 2 do Remo. E é um jogo pro Palmeiras tomar cuidado, entendeu? Fazer o seu jogo, Flaco volta, Tigrinho vai pro jogo, mas não sei se vai ser titular. Espero que jogue, entrando ou começando de início. E o Palmeiras precisa ganhar esse jogo, porque se vacilar, meu amigo, o Flamengo tá vindo atrás. Tem que ganhar e manter essa distância. E torcer pra eles perderem também, né? Torcer pra eles perderem, que eles não pode vacilar. Ele vai pegar o Internacional, que tá praticamente horrível no campeonato, então ambos pegam o time aí da segunda parte da tabela. E espero que o Palmeiras faça um bom jogo. Maurício, né? Pode ser titular de repente também, jogou pra caramba na Copa e vem jogando bem. E o Flaco, né, que deve ser titular, um jogador muito, que na minha opinião, não era nem pro Flaco ter essas férias todas, já era pra ele ter jogado contra o Atlético, porque ele não tava cansado, não jogou praticamente, mas enfim, né, decidiram dar férias aí. Tamo junto, abraço a todos, se inscreva, deixa o like e mais tarde voltamos com, se Deus quiser, triunfo aí do Palmeiras.